O que acontece após a morte? A alma humana vai diretamente para a eternidade ou permanece adormecida com o corpo até o dia da ressurreição? Vamos analisar isso hoje à luz da Bíblia. É comum que algumas pessoas fiquem confusas ao discutir o destino da alma após a morte. Por isso, decidi criar este vídeo para esclarecer essa questão. Primeiro, é crucial entender que a Bíblia fala sobre a ressurreição dos mortos. Ela ensina que, em um certo dia, quando a igreja for arrebatada para o céu e nós formos transformados, os corpos daqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e irão para o céu com nós para estarem com o Senhor. Paulo menciona que, se não houver ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. Portanto, há uma promessa de ressurreição. A pergunta central é: o que ocorre com a alma do ser humano após a morte? Ela adormece junto com o corpo, sem saber de nada até a ressurreição, ou é imortal e vai diretamente para a eternidade? Muitos que defendem a doutrina de que a alma adormece se confundem com passagens que descrevem a morte como um sono, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, onde está escrito que não queremos que vocês, irmãos, sejam ignorantes sobre os que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Há também passagens em Atos 7, onde Estevão, ao ser apedrejado, entregou o seu espírito e adormeceu. No entanto, quando a Bíblia se refere à morte como sono, está falando do corpo, não da alma. De acordo com a Bíblia, somos seres tricotômicos, espírito, alma e corpo. A morte de um cristão é descrita como sono, porque temos a esperança de que nossos corpos ressuscitarão um dia. O corpo morre e se transforma em pó, mas a alma é imortal e continua além da morte do corpo. Em Ezequiel, quando diz que a alma que pecar morrerá, é importante ler o contexto para perceber que Deus usa a palavra alma para se referir à vida da pessoa, e não para afirmar que a alma deixa de existir quando o corpo morre. Jesus contou a parábola do rico e Lázaro, mostrando que, apesar do corpo adormecer, a alma não morre, mas segue suas experiências. Algumas pessoas podem argumentar que a história do rico e Lázaro não é um relato verdadeiro, mas sim uma parábola ou ilustração de Jesus. Eu acredito que se trata de uma história real. No entanto, mesmo que fosse uma parábola, Jesus sempre utilizou exemplos de situações reais e conhecidas pelas pessoas em seus ensinamentos. Seus exemplos eram fundamentados em ilustrações da vida cotidiana. Se Jesus tivesse usado algo desconhecido ou irreal como uma ilustração, qual seria o propósito de narrar uma parábola? Ele não poderia simplesmente inventar a ideia de um seio de Abraão ou falar que as almas iriam para a eternidade após a morte. Jesus também se dirigiu a um dos irmãos do rico, mencionando que, enquanto a alma do pobre estava no inferno, o rico, que desfrutava de sua vida terrena, experimentava a consequência de suas ações. Ele estava usando essa narrativa ou exemplo para ensinar sobre o que realmente acontece após a morte. Note que nessa parábola, Jesus menciona que ambos morreram e foram sepultados, mas suas almas não morreram nem foram aniquiladas. Ao contrário, elas foram para a eternidade. O pecador foi para um lugar de tormento, onde havia fogo eterno, enquanto o justo Lázaro foi para um lugar de consolo, chamado paraíso. É importante notar que, quando Lázaro morreu, anjos vieram levar sua alma para o seio de Abraão. Jesus nos ensinou sobre o que realmente acontece no mundo espiritual após a morte. O corpo volta ao pó, mas a alma vai para um dos dois destinos eternos. O apóstolo Paulo, ele tinha uma compreensão clara de que, quando um cristão morre, sua alma está na presença do Senhor. Por isso, ele considerava a morte como um ganho, afirmando: "Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro." Ele sabia que, se nossa morada terrestre, este corpo temporário, se desfizer,
teremos de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus. Paulo expressou seu desejo de partir, ou seja, morrer para ir ao céu, dizendo que tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Ele também afirmou que preferia estar ausente do corpo e presente com o Senhor. Meus irmãos, Paulo estava convencido de que, ao morrer, sua alma iria imediatamente para o paraíso celestial com Cristo. E não só Paulo tinha essa convicção. Pedro também compartilhou essa verdade em sua segunda carta. A carta deixou claro que Deus revelou a ele que sua morte estava próxima e que ele deixaria o corpo para estar na sua presença. Ele descreveu a morte como o ato de deixar este corpo, uma vez que a alma irá para o céu. A história do ladrão arrependido na cruz é outro exemplo disso, pois Jesus afirmou: "Hoje estarás comigo no paraíso." Esse hoje mencionado não foi apenas uma maneira de falar. Jesus deixou claro que, naquele mesmo dia, o ladrão estaria com ele no paraíso. Além disso, no Salmo 16, referindo-se a Jesus, o salmista disse: "Pois não deixarás minha alma no Sheol, nem permitirás que teu santo veja a corrupção." Esse versículo profético confirma que Deus não deixaria a alma de Jesus no Sheol, nem permitiria que seu corpo se decomponha, pois estava profetizado que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Em Hebreus 11, fala-se bastante sobre os heróis da fé e suas conquistas em nome do Senhor. No capítulo seguinte, sob o mesmo contexto, eles são descritos como uma grande nuvem de testemunhas que nos rodeia, lembrando que estamos cercados por essa grande nuvem. As testemunhas falam no presente, dando a entender que ainda estão vivas. Alguns versículos depois, mencionamos que nos aproximamos do Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a alegre reunião de milhares de anjos e a Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. É evidente que, no céu, estão atualmente as almas de nossos irmãos que já faleceram fisicamente. Por fim, quero responder a uma das maiores dúvidas que muitos têm sobre esse assunto: se haverá ressurreição dos mortos. Eles se perguntam como as almas podem estar no céu se ainda vão ressuscitar. Estarão no céu ou ainda estão enterradas na terra? A resposta está no mesmo trecho de Tessalonicenses. Que aborda a ressurreição dos mortos. Este versículo esclarece que, quando Cristo retornar nas nuvens, os mortos em Cristo ressuscitarão e estarão com ele. Isso refuta as teorias do sono da alma ou da aniquilação, pois ensina que Jesus virá buscar as almas dos que morreram como cristãos do céu para levá-las às nuvens. As almas virão e reivindicarão seus corpos, que serão ressuscitados de forma incorruptível. O espiritual se unirá ao físico, resultando em um corpo glorificado. Alguns podem se perguntar qual é a finalidade da ressurreição, se essas almas já estão no céu. A resposta é que Deus prometeu a redenção não apenas para nossas almas, mas também para nossos corpos. Por isso, Cristo ressuscitou, para que nossos corpos também recebam um dia a glória. Meus queridos irmãos, há um vasto arsenal de evidência bíblica sobre as doutrinas de que a alma vai para um destino eterno. Quando uma pessoa ímpia morre, sua alma vai diretamente para o inferno, onde é atormentada até após o milênio, quando seus corpos serão ressuscitados para serem julgados por Deus. Neste julgamento, serão apresentadas evidências de condenação, e então serão lançados no lago de fogo junto com Satanás e seus demônios. Por outro lado, quando um cristão morre, sua alma não fica no sepulcro. Ela vai diretamente para a presença do Senhor, onde conhece aqueles que são seus e que estão inscritos no livro da vida. As almas que estão agora no céu voltarão com Cristo nas nuvens e receberão seus corpos ressuscitados e transformados no ar,
junto com nós, os cristãos que estiverem vivos nesse dia. Se, ao refletir sobre essas palavras, você sente o desejo de iniciar ou renovar seu relacionamento com Cristo, convido-o a expressar esse anseio. Deixe um comentário abaixo afirmando: "Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida." Essa simples declaração marca o início de uma maravilhosa jornada em direção à plenitude espiritual e a uma comunhão mais íntima com Deus. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo que fortalece e capacita os crentes para a vitória em Cristo. Deus te abençoe. Até a próxima!